Fé e política, será que se misturam? Olha, no Brasil, essa é uma daquelas perguntas que sempre dão o que falar, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um argumento bem polêmico que tenta responder justamente isso, com base na pregação do pastor Ailton Santana. A pergunta que o pastor joga na mesa é essa, bem direta. Um cristão pode apoiar um partido como o PT ou outros partidos de esquerda e ainda assim ter a salvação garantida? É uma pergunta bem forte e ele não foge da raia, não. E a primeira resposta dele, olha, pode até surpreender. Ele não vem com um não categórico. Pelo contrário, ele diz que um cristão não vai perder a salvação só por ser de esquerda. Mas tem um depende aí. E é justamente nesse depende que toda a lógica dele é construída. Então, depende do que exatamente? Bom, segundo o pastor, tudo começa com um conflito fundamental, um choque de valores. É aqui que o argumento dele realmente começa a tomar forma. O ponto crucial aqui, veja bem, não é que a política em si determine a salvação. De acordo com o pastor, o problema aparece quando as pautas que um partido defende batem de frente com o que ele considera princípios inegociáveis da Bíblia. E que pautas seriam essas? Bom, ele lista algumas bem específicas que ele vê como antibíblicas. O apoio ao que ele chama de ideologia de gênero, o suporte à homossexualidade e a promoção de ideias e projetos que, na visão dele, levariam à destruição da família e poderiam até favorecer o fechamento de igrejas. O interessante aqui é o jeito que ele enquadra a situação, quase como se fossem dois universos paralelos que não se tocam. De um lado, você teria as posições partidárias que, segundo ele, atacam a família. Do outro, os princípios bíblicos que a defendem. Para ele, são caminhos que simplesmente não se cruzam. E essa citação aqui resume bem o peso que ele atribui a essa escolha. Ele defende que apoiar um partido com essas pautas significa ser cúmplice, mesmo que indiretamente, na desestruturação da família, que para ele é a base de toda a sociedade. Certo. Mas esse argumento vale para qualquer pessoa que se diz cristã? Não exatamente. O pastor faz uma distinção bem importante aqui, focando num perfil bem específico de fiel. Ele usa esse termo, cristão consciente, e a definição é a chave de tudo. Não é só alguém que se declara cristão, mas sim uma pessoa que foi genuinamente convertida, transformada pelo Espírito Santo e que, importante, tem um entendimento da Bíblia. É para essa pessoa que o recado é direcionado. Aí vem aquela pergunta, né? O pastor até se antecipa a ela. E os benefícios sociais? E se alguém vota num partido de esquerda porque acredita que ele ajuda mais os pobres, os trabalhadores, os doentes? Isso não seria uma justificativa válida? A resposta dele é bem direta. Para ele, nenhum benefício social ou econômico, por maior que seja, pode justificar o apoio a uma plataforma que, na visão dele, ataca a instituição da família. A lógica é: a família é a base de tudo. Se ela for destruída, o resto dos benefícios perde o sentido. Ele resume essa ideia com aquele provérbio que muita gente conhece: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Na visão do pastor, isso meio que encerra o debate. A prioridade é essa, e ela é inegociável. Então fica a pergunta: por que alguns cristãos ainda votam na esquerda? Bom, para o pastor, nunca seria por uma convicção informada. Ele sugere que seria por falta de conhecimento, talvez por manipulação, desinformação ou, nos casos que ele considera piores, por pura hipocrisia. E com isso a gente chega na conclusão do argumento. É aqui que aquele depende do início se transforma numa posição muito, mas muito firme, sem deixar margem para dúvida. No fim das contas, o ponto central é este. Na visão do pastor, um cristão que tem consciência da própria fé e que entende a Bíblia simplesmente não tem como, de forma coerente, apoiar um partido cujas pautas são vistas por ele como uma oposição direta ao cristianismo e seus valores. Essa frase aqui é, talvez, a declaração mais definitiva de todo o sermão. Acaba com qualquer ambiguidade. Para o pastor Ailton Santana, o entendimento bíblico e o voto em partidos de esquerda são coisas que não se misturam. Ponto final. E ele eleva a escolha a um nível espiritual. Não é só uma votação, é um teste de lealdade. De um lado estaria a defesa do reino de Deus. Do outro, o apoio ao que ele chama de faraós modernos e a submissão ao espírito do anticristo. A lógica por trás dessas analogias é a de que instituições como a família e a igreja foram estabelecidas por Deus. Portanto, na visão dele, se opor a elas, mesmo que através de um voto, é, no final das contas, se opor ao próprio Deus.
Da mesma forma que Saulo, ao perseguir a igreja, estava na verdade perseguindo o próprio Cristo. Para fechar, ele oferece um conselho prático. A orientação é: busque as respostas na Bíblia e em Deus. E ele até apresenta uma alternativa bem radical. Se a escolha política não se alinha aos seus princípios, talvez seja melhor nem votar em ninguém, para não correr o risco de se tornar um opositor do reino do céu. E a gente termina com essa reflexão. Essa análise do pastor Ailton Santana nos força a pensar sobre essa relação tão complexa entre crenças religiosas profundas e as decisões políticas que moldam a sociedade. Onde uma termina e a outra começa. Essa é uma questão que, com certeza, continua no centro do debate público.